Olá, amadas do Senhor, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Identidade Divina. Você é muito bem-vinda aqui. Se você ainda não é inscrita nesse canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e compartilhar com outra pessoa que precisa também ouvir essa mensagem. Você já se sentiu sobrecarregada? Se sentiu como se tudo o que fizesse não fosse suficiente? Se você já se sentiu assim, fique até o final que esse vídeo é para você. Hoje, nesse vídeo, aqui na Identidade Divina, eu quero te lembrar que o fardo de Deus, ele é leve. E para o versículo, para meditarmos nessa reflexão, eu trago aqui para vocês Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa promessa já nos mostra que Deus não está nos cobrando uma perfeição, mas um descanso, uma confiança e uma espera nele. Muitas vezes nós colocamos pesos que Deus não nos colocou. Às vezes você está numa fase onde Deus só exige que você se alimente bem, que Deus só exige de você que você leia um capítulo, 2 capítulos da Bíblia, onde Deus só está te exigindo às vezes um descanso, um olhar para dentro. Você fica se distraindo, porque a nossa mente, ela fala o tempo inteiro. E a gente às vezes não sabe direcionar para onde vai a nossa atenção. E muitas vezes essa nossa atenção ela vai não para o que Deus quer sobre nós, olhar para o nosso momento atual. Muitas vezes a gente se perde e é aí que nós nos cansamos, nos sobrecarregamos. E quando isso acontece, porque nós somos humanos, então isso ocorre. Mas quando isso ocorrer, nós que sabemos da promessa, podemos entregar a Ele, porque o que Ele tem para nós é leve. Quando nós colocamos a força no Senhor, Ele nos sustenta. Então, já no início, se você estiver vivendo em alguma fase, alguma área da sua vida que você está se sentindo sobrecarregado, onde você não está aguentando, onde está muito pesado para você, entregue para o Senhor. É claro que aqui nós sabemos do papel da autorresponsabilidade. Nós não somos vítimas, nós sabemos que Deus já nos abençoou na cruz. Deus já nos deu toda a sorte de bênção. Então, a bênção nos acompanha. Deus está conosco. Mas Ele exige que você faça a sua parte. Mas muitas vezes aqui a sobrecarga, esse fardo, é quando a gente faz além do que convém. A gente cai nessa armadilha do mundo que cobra produtividade o tempo inteiro. E aí é como se a gente estivesse com uma arma apontada na nossa cabeça. E a gente não consegue descansar, a gente não consegue desfrutar. E isso também é uma forma que o diabo usa para roubar. Então, às vezes, você está no momento da sua vida onde era para você estar em paz, onde você realizou um sonho, onde Deus permitiu que você realizasse um grande sonho e você não consegue desfrutar. Seja que você conseguiu aquele emprego dos seus sonhos e agora você está se sentindo completamente sobrecarregada ou até se sentindo injustiçada ou sentindo que não dá conta. Ou se é na maternidade, você sonhava em ser mãe e agora está se sentindo extremamente sobrecarregada. Ou até mesmo se você acabou de se casar, ou se você conseguiu escrever um livro, ler um livro. Sabe, são as pequenas coisas ou nas grandes coisas. A gente conquista algo e muitas vezes ela vem para tirar essa felicidade do momento. Nós acabamos colocando o foco numa preocupação, em algo que falta, em algo que você acha que ainda não está bom. Então, eu não estou dizendo que quando a gente consegue algo, que tudo vem perfeito, que tudo vem maravilhoso. Porque a nossa jornada, a gente continua é constante, o nosso crescimento é constante. E aqui a gente não fala de perfeição, de utopia, nós falamos de fé.
nós falamos que nós temos um Deus que Ele olha por nós, um Deus que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele também não te desampara, que Ele está com você. Entrega para Ele, faça a sua parte e saiba que Ele também faz a dele. Então aqui, mais uma vez, eu trago que a sua identidade, ela não está no que você faz ou você deixa de fazer. Ela está no que Deus já falou sobre quem você é. Você é filha, você é amada, você é herdeira. Muitas vezes você não desfruta dessa herança porque você nem sabe que tem. Você nem sabe quem você é ainda. E aqui, quando nós começamos a nos cobrar demais, nós deixamos de viver um propósito para poder viver a produtividade, para poder conseguir aplausos, para poder conseguir alcançar altas performances. E aqui vão 3 atitudes práticas para você colocar aí no seu dia a dia, trazendo mais leveza. Troque a cobrança por oração. Assim que iniciar o dia, não comece alimentando aqueles pensamentos. Tenho um monte de coisa para fazer, tenho que fazer aquilo, tenho milhões de tarefas, de demandas. Comece esse dia, primeiramente, orando, fazendo um devocional, entregando o seu dia a Deus. Comece com pequenas atitudes, agradecendo, a gratidão. Falar realmente pode ser as coisas simples, agradeça por você ter dormido, por você ter saúde, por algo que aconteceu aí que você queria, ou até pelo que você não queria, que foi um livramento. Então, comece agradecendo. Comece orando, comece entregando o seu dia, comece confiando. Ao invés de já começar se cobrando, pensando em tudo que falta você fazer. Segundo ponto, acolha a sua humanidade. Entenda que você é vulnerável. Ficar presa numa armadura como se você fosse perfeita, isso não vai te fazer perfeita. Não vai te liberar para uma cura. Muitas vezes, para a gente curar uma ferida, a gente precisa olhar para ela. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente enxerga que não tá bom. Enquanto a gente fica colocando uma máscara, dizendo que tudo tá ok, a gente não se permite evoluir. Então, se você errar, não fica colocando para debaixo do tapete, não fica se escondendo, não fica se sentindo inferior por esse erro. Porque Deus, Ele gosta, Ele ama os filhos. E os filhos de coração quebrantado, os filhos que entregam o seu coração, que sabe que a sua dependência está nele. Então, quando a gente erra, reconheça que errou e entregue para o Senhor. Sabe, o Espírito ele já incomoda quando a gente erra. E ele vai nos falando como agir. Ore por aquele pecado que você acabou de perceber que teve. E para que você não tenha, para que Deus lhe ajude a não cometer novamente esse tipo de pecado. A te livrar. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento, de saber e de reconhecer as suas falhas e acolhê-la e entregar a Deus, que Ele pode transformar. E o terceiro ponto, descanse com propósito. Tire um tempo para descansar. E isso não é perca de tempo. É você fazer de forma consciente que você está cuidando de um templo, o templo do Espírito Santo, que é você. Então, escolha um momento de lazer, escolha parar para ler um livro, para ouvir uma música com calma, para olhar para dentro, para realmente fazer isso com intenção, para ler um pouco mais de capítulos da Bíblia. Então, escute músicas que te edificam, seja seletiva no que você vai escolher, tanto para ler, quanto para assistir, quanto para ouvir. Então, estamos chegando aqui ao final, minhas amadas. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Não guarde só para si. Muitas vezes, quando você retém conhecimento, retém algo que você aprendeu, que você evoluiu, e você não passa para frente, você não está transbordando. Então, tudo que faz sentido para a sua vida, que você coloque em prática, que aquilo renova, que traz alguma mudança positiva, não esqueça de transbordar, de continuar essa corrente, de passar essa corrente para frente, que é uma corrente do bem, que é baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. E aqui a gente traz muito de forma prática, né, para a gente colocar no dia a dia, para a gente ter coragem. Eu
Quando eu comecei a compartilhar, eu compartilhava frases autorais e não autorais na minha página, lá em 2020, quando eu comecei. E eu postava nesse intuito de aumentar essa corrente do bem, de incentivar, de motivar as pessoas de alguma forma. Depois eu fui me direcionando a mudar um pouquinho, mas ainda continuo colocando sim frases, mas algo um pouco mais profundo, algo um pouco mais direcionado no sentido de olhar para dentro da essência, da fé, do autoconhecimento, porque foi algo que foi uma transformação que foi ocorrendo, né, na minha vida. E hoje eu trago aqui mais uma ferramenta, mais uma forma que Deus nos coloca aqui como presente, então a gente usa tudo em prol do reino dele. E essa é mais uma ferramenta, um vídeo onde a palavra pode chegar, às vezes de forma diferente. Então, através desse vídeo, a ideia é que mais pessoas possam ler a Bíblia, que possam levar essa edificação para a própria vida, uma mudança realmente de dentro para fora. Então, para finalizar, pare de se cobrar tanto. Deus, ele não te chama para o peso, mas ele te chama para um descanso nele. Quando você floresce em Cristo, você passa a viver essa leveza, essa paz que vem dele. E se essa mensagem falou com você, deixa aqui nos comentários. Eu escolho o fardo leve de Cristo. Um grande beijo para vocês, minhas amadas, e até o próximo vídeo.